Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 1, agosto de 1858. Número 8, parte B. Continuando, contradições na linguagem dos espíritos. Entretanto, um homem de espírito e de capacidade de discernimento, por que não os haveria na Lua? Compara todas essas afirmações incoerentes e tira uma conclusão muito lógica. Sobre a Terra há regiões quentes e regiões frias. Em certos lugares os homens se entredevoram. Noutros se matam porque não pensam do mesmo modo. Tudo para a maior glória da sua divindade. Enfim, cada um fala conforme os seus conhecimentos e elogia as coisas do ponto de vista de suas paixões e de seus interesses. Em resumo, que acreditará ele de preferência? Pela linguagem e sem dificuldade, distinguirá o verdadeiro sábio do ignorante, o homem sério do leviano, o que raciocina e o que sofisma. Não confundirá bons e maus sentimentos, elevações e baixezas, o bem e o mal, e dirá: devo ouvir tudo e entender, porque ainda na conversa do mais ignorante posso algo aprender. Mas a minha estima e a minha confiança só serão conquistados por aqueles que delas se mostrar dignos. Se esta colônia terrena quiser implantar os seus usos e costumes em sua nova pátria, os sábios repelirão os conselhos que lhes parecem perniciosos e seguirão aqueles que se afigurarem mais esclarecidos e nos quais não perceberem falsidade nem mentira, mas, ao contrário, neles reconhecerem o sincero amor do bem. Procederíamos de outro modo se uma colônia de selenitas viesse cair na Terra? Então, aquilo que aqui é apresentado como uma suposição torna-se realidade em relação aos espíritos, que se não nos aparecem em carne e osso, nem por isso são menos presentes, de maneira oculta, e nos transmitem seus pensamentos através de seus intérpretes, isto é, dos médiuns. Quando tivermos aprendido a conhecê-los, julgá-los-emos por sua linguagem, por seus princípios e suas contradições, nada mais terão que nos deva surpreender, porque devemos uns saberem aquilo que outros ignoram, que uns estão colocados muito embaixo ou ainda são muito materiais para que possam compreender e apreciar as coisas de uma ordem mais elevada. Tal é o homem que, no sopé da montanha, vê apenas a alguns passos em seu redor, enquanto que o que está no seu cume descobre um horizonte ilimitado. A primeira fonte de contradições é, pois, o grau de desenvolvimento intelectual e moral dos espíritos. Duas outras existem sobre as quais é inútil chamar a atenção. Dirão que se deve passar sobre a questão dos espíritos inferiores. Desde que assim o é, compreende-se que se possam enganar por ignorância. Mas então, como é que espíritos superiores estão em dissidência? Como é que, num lugar, empregam uma linguagem e noutro outra? Enfim, como o mesmo espírito nem sempre seja coerente consigo mesmo? A resposta a esta pergunta repousa sobre o conhecimento completo da ciência espírita. E esta ciência não pode ser ensinada em poucas palavras. É vasta como todas as ciências filosóficas. Como todos os outros ramos do conhecimento humano, só se pode adquiri-la pelo estudo e pela observação. Não poderemos repetir aqui tudo quanto temos publicado a respeito. A essa leitura remetemos o leitor
limitando-nos a um simples resumo. Todas essas dificuldades desaparecem para aqueles que, no particular, lançam um olhar investigador e sem prevenções. Provam os fatos que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em adotar nomes respeitáveis, a fim de melhor imporem as suas torpezas, o que também é feito entre nós. Pelo fato de um espírito apresentar-se com um nome qualquer, não se segue que seja realmente aquele que pretende ser. Há, porém, na linguagem dos espíritos sérios, um cunho de dignidade que não poderia passar despercebido. Só respira bondade e benevolência e jamais se desmente. Ao contrário, a dos espíritos impostores, a despeito do verniz que apresenta, não deixa de ferir o ouvido, como se costuma dizer. Nada há, pois, de admirar-se sob a capa de certos nomes. Espíritos inferiores ensinem coisas disparatadas. Cabe ao observador procurar conhecer a verdade, o que não é difícil, desde que queira compenetrar-se daquilo que a respeito dissemos em nossa instrução prática. Livro dos Médiuns. Em geral, esses mesmos espíritos lisonjeiam o gosto e as inclinações das pessoas cujo caráter sabem bastante fraco e que são bastante crédulas para lhes dar atenção. Tornam-se eco de seus preconceitos e até de suas ideias supersticiosas, e isto por uma razão muito simples, é que os espíritos são atraídos por suas simpatias, pelo espírito das pessoas que os chamam e que os ouvem com prazer. Quanto aos espíritos sérios, também podem ter uma linguagem diferente, conforme as pessoas, mas com um outro objetivo. Quando o julgarem conveniente e para melhor convencer, evitam chocar muito bruscamente as ideias arraigadas e exprimem-se de acordo com a peça, o lugar e as pessoas. Eis porque, dizem eles, não falamos a um chinês ou a um maometano como a um cristão ou a um homem civilizado. Não seríamos ouvidos. Algumas vezes, pois, podemos parecer concordar com a maneira de ver das pessoas, a fim de pouco a pouco conduzi-las ao ponto que desejamos. Quando possível, sem alterar as verdades essenciais. Não é evidente que, se um espírito quiser levar um muçulmano fanático a praticar a sublime máxima do Evangelho, não façais aos outros aquilo que não quereis que vos fosse feito, seria repelido se dissesse que esta tinha sido ensinada por Jesus? Ora, que é o que mais vale, deixar o muçulmano no seu fanatismo ou torná-lo bom, deixando-o momentaneamente pensar que fora Alá quem havia falado? Eis um problema cuja solução deixamos ao leitor. Quanto a nós, parece que, tornando-o mais doce e mais humano, ele será menos fanático e mais acessível à ideia de uma nova crença do que se a quiséssemos impor pela força. Há verdades que, para serem aceitas, não podem ser lançadas em rosto sem preparação. Quantos males teriam os homens evitado se assim tivessem agido sempre? Como se vê, os espíritos também tomam precauções oratórias. Neste caso, entretanto, a divergência está no acessório e não no principal. Levar os homens ao bem, destruir o egoísmo, o orgulho, o ódio, a inveja, o ciúme, ensinar-lhe a prática a verdadeira caridade cristã, é para eles o essencial. O resto virá em tempo útil. E tanto pregam pelo exemplo quanto pela palavra,
desde que sejam espíritos verdadeiramente bons e superiores. Tudo neles respira doçura e benevolência. A irritação, a violência, o azedume e a dureza de linguagem, ainda mesmo para dizer boas coisas, jamais são um sinal de verdadeira superioridade. Os espíritos realmente bons jamais se zangam ou se exaltam. Se não são ouvidos, vão-se embora e eis tudo. Existem ainda duas causas de contradição aparente que não devemos passar em branco. Como já o dissemos em muitas ocasiões, os espíritos inferiores dizem tudo aquilo que queremos, sem preocupação com a verdade. Os espíritos superiores calam-se ou se recusam a responder quando lhes fazemos uma pergunta indiscreta ou sobre a qual não têm permissão de explicar-se. Neste caso, disseram-nos, não insistais nunca, porque então os espíritos levianos serão os que respondem, para vos enganar. Pensais que somos nós e chegais a admitir que caímos em contradição. Os espíritos sérios não se contradizem nunca. Sua linguagem é sempre a mesma com as mesmas pessoas. Se algum disser coisas contrárias, tomando o mesmo nome, ficais certos de que não é o mesmo espírito que fala, ou, pelo menos, não é um bom espírito. Reconhecereis o bom pelos princípios que ele ensina, pois todo espírito que não ensina o bem não é um bom espírito, e vós deveis repeli-lo. Querendo dizer a mesma coisa em dois lugares diferentes, o mesmo espírito não se servirá literalmente das mesmas palavras. Para ele, o pensamento é tudo. Infelizmente, o homem é mais levado a prender-se à forma do que ao fundo. É essa forma que frequentemente interpreta a vontade conforme suas ideias e suas paixões. E dessa interpretação podem nascer contradições aparentes que também elas se originam na insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas extra-humanas. Estudemos o fundo, perscrutemos o pensamento íntimo e veremos muitas vezes que há analogia onde o exame superficial nos apresenta um disparate. As causas das contradições da linguagem dos espíritos podem, pois, ser assim resumidas. Primeiro, o grau de ignorância ou de saber dos espíritos aos quais nos dirigimos. Segundo, o embuste dos espíritos inferiores que podem, por malícia, ignorância ou malevolência, e tomando um nome de empréstimo, dizer coisas contrárias às que alhures foram ditas pelo espírito cujo nome usurparam. Terceiro, as falhas pessoais do médium que podem influir sobre as comunicações, alterar ou deformar o pensamento do espírito. Quarto, a insistência por obter uma resposta que um espírito recusa dar e que é dada por um espírito inferior. Quinto, a própria vontade do espírito, que fala conforme o momento, o lugar e as pessoas, e pode julgar conveniente nem tudo dizer a toda a gente. Sexto, a insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. Sétimo, a interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou a uma explicação, de acordo com as suas ideias, os seus preconceitos ou o ponto de vista sob o qual encara o assunto. São outras tantas dificuldades das quais não se triunfa a não ser por um estudo longo e assíduo. Também nunca dissemos que a ciência espírita fosse fácil. O observador sério, que tudo aprofunda maduramente, com paciência e perseverança,
aprende uma porção de nuances delicadas que escapam ao observador superficial. É por mais detalhes íntimos que ele se inicia nos segredos dessa ciência. A experiência ensina a conhecer os espíritos, como nos ensina a conhecer os homens. Acabamos de considerar as contradições do ponto de vista geral. Em outros artigos, trataremos dos pontos especiais mais importantes. A caridade, pelo espírito de São Vicente de Paulo. Sociedade de Estudos Espíritas, sessão de 8 de junho de 1858. Sede bons e caridosos. Eis a chave do céu posta em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às regiões espirituais senão pela dedicação ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos arroubos da caridade. Sede bons, ajudai aos vossos irmãos, ponde de lado esta horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido vos deve abrir as vias da felicidade eterna. Aliás, entre vós, quem não sentirá o coração pulsar e a alegria íntima expandir-se pela prática de uma obra de caridade? Não devereis pensar senão nessa espécie de volúpia proporcionada por uma boa ação, com o que ficareis sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam exemplos, só a boa vontade é que rareia. Vede a multidão de homens de bem, cuja lembrança piedosa a vossa história relembra. Eu vou-lo citaria aos milhares, aqueles cuja moral só tinham fito melhorar o vosso globo. Não vos disse o Cristo tudo quanto concerne às virtudes de caridade e do amor? Por que são postos de lado os seus divinos ensinamentos? Por que tapam os ouvidos às suas divinas palavras e cerram o coração a todas as suas máximas suaves? Gostaria que a leitura do Evangelho fosse feita com mais interesse pessoal, mas abandonam esse livro, transformam-no em expressão vazia e letra morta. Deixam ao esquecimento este código admirável. Vossos males provêm do abandono voluntário em que deixais este resumo das leis divinas. Lede, pois, estas páginas de fogo do devotamento de Jesus e meditai-as. Eu mesmo me sinto envergonhado de ousar prometer-vos um trabalho sobre a caridade, quando penso que neste livro encontrais todos os ensinamentos que vos devem levar às regiões celestes. Homens fortes, abraçai-vos. Homens fracos, forjai as vossas armas de vossa doçura e de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Não só vimos trazer-vos um encorajamento, é apenas para vos estimular o zelo e as virtudes que Deus permite nos manifestemos a vós. Mas, se quiseis, não necessitareis senão do auxílio de Deus e da vossa própria vontade. As manifestações espíritas não foram feitas para os olhos fechados e para os corações indóceis. Há entre nós homens que devem realizar missões de amor e de caridade. Escutai-os, exaltai a sua voz, fazei resplandecer os seus méritos, e vós próprios sereis exaltados pelo desinteresse e pela fé viva de que vos penetrardes. Muito extensos seriam os avisos que vos deveriam ser dados sobre a necessidade de alargamento do vosso círculo de caridade, e de neles incluir
todos os infelizes cuja miséria são ignoradas, todas as dores que devem ser buscadas em seus próprios redutos, para consolar em nome dessa virtude divina a caridade. Vejo com satisfação que homens eminentes e poderosos ajudam esse progresso que deve unir todas as classes humanas, os felizes e os desgraçados. Coisa estranha. Todos os infelizes se dão às mãos e se ajudam reciprocamente na sua miséria. Por que são os felizes mais difíceis de ouvir a voz do infeliz? Por que há de ser uma poderosa mãe terrena que tenha de dar impulso às missões de caridade? Por que não respondem com mais ardor a esses apelos? Por que deixam que a miséria, assim como o prazer, manchem o quadro da humanidade? A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem caridade, não há fé nem esperança, porque sem a caridade não há esperança de uma sorte melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem caridade, não há fé, porque esta é um puro raio que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a sua consequência decisiva. Quando deixardes que o vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes sem indagar se sua miséria é fingida ou se seu mal tem um vício como causa, quando deixardes toda a justiça nas mãos divinas, quando deixardes ao Criador o castigo de todas as falsas misérias, enfim, quando praticardes a caridade pelo só prazer que ela proporciona, sem visardes a sua utilidade, então sereis os filhos amados de Deus e Ele vos chamará assim. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do Criador. É a sua própria virtude dada às criaturas. Como podereis desconhecer essa suprema bondade? Com tal pensamento, qual seria o coração bastante perverso para recalcar e repelir esse sentimento divino? Qual seria o filho suficientemente mau para se rebelar contra a doce carícia da caridade? Não ouso falar daquilo que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras. Mas penso que a obra que iniciei é uma daquelas que devem contribuir muito para aliviar os vossos semelhantes. Com frequência, vejo espíritos que pedem a missão de continuar a minha obra. Vejo essas minhas suaves e queridas irmãs em seu piedoso e divino ministério. Vejo-as praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria proporcionada por esta existência de devotamento e de sacrifícios. É para mim grande felicidade ver quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é apreciada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar ampliando a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa nesta virtude pelo seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na presente existência. Sede unidos, amai-vos uns aos outros conforme os preceitos do Cristo. Assim seja. Agradecemos a São Vicente de Paulo a bela comunicação que teve a bondade de nos dar. Gostaria que fosse proveitosa a todos. 1. A caridade pode ser compreendida de duas maneiras: a esmola propriamente dita e o amor dos semelhantes. Quando nos dissestes que era necessário abrir o coração ao pedido do infeliz que nos estende a mão, sem lhe perguntar se sua miséria é fingida,
Não quiseste falar da caridade do ponto de vista da esmola? Sim, apenas neste parágrafo. 2. Dissestes que deveríamos deixar a justiça de Deus à apreciação da falsa miséria. Entretanto, afigura-se-nos que dar sem discernimento àqueles que não necessitam, ou que poderiam ganhar a vida por trabalho honesto, é encorajar o vício e a preguiça. Se os preguiçosos achassem facilmente aberta a bolsa alheia, multiplicar-se-iam ao infinito em prejuízo dos verdadeiramente necessitados. Podeis discernir os que podem trabalhar, e então a caridade vos obriga a tudo fazer para lhes proporcionar trabalho. Entretanto, também há pobres mentirosos que sabem muito bem simular misérias que não padecem. Estes é que devem ser deixados à justiça de Deus. 3. Aquele que apenas pode dar 1 centavo e que deve escolher entre 2 infelizes que lhe pedem, não tem o direito de inquirir daquele que é realmente necessitado, ou deve dar sem exame ao que chega primeiro? Deve dar àquele que parece sofrer mais. 4. Não se deve considerar como pertencendo à caridade a maneira por que é feita? É, sobretudo, na maneira de fazê-la que está o mérito da caridade. A bondade é sempre indício de uma alma bela. 5. Que tipo de mérito reconheceis naqueles geralmente chamados benfeitores rabugentos? Fazem o bem apenas pela metade. Seus benefícios são recebidos, mas não comovem. 6. Disse Jesus, que a vossa mão direita não saiba o que faz a esquerda. Tem algum mérito aqueles que dão por ostentação? Tem apenas o mérito do orgulho, pelo qual serão punidos. 7. A caridade cristã, na sua mais larga acepção, não compreende também a doçura, a benevolência e a indulgência para com as fraquezas alheias? Imitai a Jesus. Ele vos disse tudo isso. Escutai-o mais que nunca. 8. É bem entendida a caridade quando exclusiva entre as criaturas da mesma opinião ou do mesmo partido? Não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, desde que todos os homens são irmãos. É sobre isto que nós concentramos os nossos esforços. 9. Admitamos que uma pessoa vê 2 homens em perigo, mas não pode salvar senão um. Um é seu amigo e o outro inimigo. A quem deve salvar? Deve salvar o amigo, pois este poderia acusá-lo de não lhe ter amizade. Quanto ao outro, Deus há de tomar conta.